Boa noite a todos. Hoje, na nossa reunião clínica, nós vamos ter o nosso convidado, o André Matar. O André Matar tem mestrado e doutorado pela Unifesp. Ele é líder do núcleo de mastologia do Hospital da Mulher, assistente do centro de pesquisa do Pérola Byton e ele é sócio fundador do BeBreast Group. Hoje ele vai falar para a gente um pouquinho sobre a introdução essencial à inteligência artificial para o mastro, que também está relacionado com os ginecos. Então, André, um prazer você estar aqui com a gente, uma satisfação. Queria que você falasse um pouquinho para esse povo a respeito de inteligência artificial. Perfeito, Marcelo, obrigado aí pelo convite, né? Eu acabei dando essa aula um tempo atrás para um grupo de mastros, né? E aí quando o Marcelo me pediu, eu falei, olha, eu não vou mudar o título, mas ela serve para várias coisas, né? Eu tenho uma série de conflitos de interesse porque eu participo de pesquisa clínica, mas nenhuma delas aqui vai ter problema com essa aula, que fui eu mesmo que fiz. Aliás, não fui bem eu mesmo que fiz, Marcelo. Eu usei a inteligência artificial para poder falar de inteligência artificial. Então, eu joguei numa inteligência artificial, que depois a gente vai comentar um pouquinho, esse prompt aqui. Capacitar mastologistas experientes em apenas 30 minutos, aqui a gente vai falar em mais ou menos 20, com o essencial sobre a inteligência artificial na medicina, focando em aplicações práticas, limitações e como começar a usar hoje mesmo. E aí tem uma coisa que a gente pode utilizar, que isso corresponde a 20% do conteúdo, que trará 80% do impacto prático na sua rotina. Então, essa situação faz com que ele nos ajude a desenhar a aula, e foi isso que ele fez. Bom, o que que é inteligência artificial? A inteligência artificial, por definição, são sistemas computacionais, que são algoritmos, softwares, capazes de simular a capacidade humana de aprender. Então, ele vai reconhecer alguns padrões, analisar alguns dados e tomar decisões. Então, essa é a definição de inteligência artificial. É importante a gente dizer que a inteligência artificial é uma simulação da inteligência humana por máquinas. E a gente tem assim dois básicos tipos, né, de inteligência artificial. Uma que é chamada de tradicional, que ela responde a regras pré-programadas, a gente vai comentar. Então, por exemplo, uma calculadora de risco, a gente tem aquelas calculadoras de risco para avaliar quanto que a pessoa tem de risco de desenvolver câncer de mama, como o Tyrer-Cuzick, por exemplo. Essa calculadora, eu coloco os dados e ela vai me dar um risco, tá? E aquilo nunca vai mudar. E eu tenho a inteligência artificial moderna, que a gente conhece como machine learning, e a gente vai explicar um pouquinho mais sobre deep learning. Ele vai aprendendo com grandes volumes de dados. Então, um exemplo clássico é aquele sistema que identifica padrões nas imagens radiológicas e aí tenta, é, baseado naquele monte de informações, tomar uma conduta. Então, a gente usa a inteligência artificial no nosso dia a dia. Então, quando quem assina aqui a Netflix, quando entra na Netflix já aparece ali, recomendado para você, né? Então isso é uma inteligência artificial, ele sabe o que que você está pesquisando, o que que você assistiu, e aí ele vai te sugerir. Outra inteligência artificial que é bem comum da gente utilizar é a Alexa, esses chamados de voz, Siri, né? Então a gente já usa isso há bastante tempo. E existem ainda outras inteligências artificiais que a gente usa no dia a dia e nem se dá conta, aquelas que já jogam para spam, né? Aquelas coisas indesejadas, ou que já respondem um e-mail automaticamente que você está fora. Então, isso é um tipo de inteligência artificial também. É, Agora, por que que é importante, né, a inteligência artificial na medicina? Opa, perdão. Então, assim, a gente sabe que a gente lida com grande quantidade de informações, que muitas vezes é impossível da gente analisar manualmente. Muitas vezes eu tenho padrões que não são visíveis aos olhos humanos, e aí a inteligência artificial pode identificar padrão em mamografia, ultrassom,
em exames que o olho humano às vezes pode até não perceber. Além disso, a gente consegue tomar decisões mais rápidas e seguras, como apoiar o diagnóstico, triar os casos, priorizar pacientes e até mesmo sugerir condutas. Depois eu vou até comentar de um caso real. É, a inteligência artificial tradicional, o principal foco é analisar dados existentes, reconhecer padrões, classificar e prever, e automatizar as tarefas repetitivas. E ela funciona aprendendo com um grande volume de dados, e ela faz correlações, e tenta fazer inferências. E responde perguntas como o que, quando, e se isso, então aquilo. Então, se eu encontro isso aqui, é igual aquilo. Já a inteligência artificial, e aí quais são os exemplos, né? A gente tem aquele sistema CAD que identifica áreas suspeitas na mamografia. A gente já comentou das previsões de risco, né? De recorrência ou risco de desenvolvimento de câncer baseado no histórico do paciente. E ferramentas que sugerem diagnósticos com base em sintomas e exames. Você coloca lá os sintomas e ele já diz, ó, isso aqui deve ser tal coisa. Já faz algumas sugestões. Hoje a gente tem a inteligência artificial generativa. E aí aqui a ideia é que ele crie conteúdo novo e original. Então ele gera texto, imagem, áudio, dados, ele sintetiza informações de forma inovadora e ele tenta fazer uma correlação como se fosse o cérebro mesmo. Ele é uma rede. Ele aprende com os padrões e a partir disso ele consegue produzir algo que se assemelha, mas que é único. Então, isso é até uma coisa interessante que cada pessoa, se você pedir para sua inteligência artificial, e a gente vai falar aqui bastante do chat GPT, responder ou criar tal coisa, ele vai criar um pouquinho diferente. O meu cria diferente, o seu cria diferente. Então, é bem diferente de um para o outro. A gente pode usar a inteligência artificial para gerar laudo, né? Criar rascunho dos laudos é, das imagens, né? Então, imagem é bem comum da gente utilizar. Até mesmo simular caso clínico, isso é interessante para educação médica, né? Ou até mesmo planejamento cirúrgico. E a gente tem muitos assistentes de conteúdo que são ferramentas que ajudam a gente a escrever artigos científicos, responder e-mail, material até mesmo educativo para o paciente tentar muitas vezes facilitar para o paciente sair daquela linguagem que a gente tem mania, né? A linguagem muito médica e tornar isso mais palpável para o paciente. Bom, quais são as principais aplicações? Então, em diagnóstico por imagem, né? Hoje a gente já tem algoritmos que analisam as mamografias, ultrassom e ressonância, já apontam lesões suspeitas e já diz o grau de risco, a necessidade de biópsia. E a gente já tem sistemas aprovados tanto pelo FDA quanto a Anvisa, já utilizados como segundo leitor na detecção automatizada de câncer de mama. Então, na verdade, ele lê primeiro e depois uma segunda pessoa lê. Então, isso já está funcionando. A gente tem alguns artigos tentando explicar um pouquinho é, as camadas da inteligência artificial. E esse aqui é um dos artigos, vale a pena depois vocês darem uma olhada, explicando, né, exatamente o que é cada camada dessa. Então, a inteligência artificial seria o todo, o machine learning seria o subconjunto que vai aprender, né, com os dados e vai fazer os algoritmos. Depois disso, a gente tem o neural network, que é um subtipo que é inspirado no cérebro, como a gente comentou, para a gente processar dados mais complexos. E a gente tem essa inteligência artificial, que é um tipo específico, especializado em reconhecimento de padrões visuais, por exemplo, detecção automática de microcalcificações, massas, distorções nos exames de imagem. Então vejam que uma inteligência artificial simples, ela muitas vezes não vai conseguir, com aquela quantidade de dado, responder as questões, por exemplo, da mamografia. Você teria que, para chegar na mamografia, chegar aqui no meio, né? Então você precisa de um padrão muito importante e de uma quantidade de informação muito grande para poder gerar uma resposta.
Aqui, alguns nomes comerciais de alguns negócios que já estão disponíveis para ser utilizados. Então, o Lunit, o Insight, o ICAD, o Transpara. E já tem alguns laboratórios em São Paulo que, inclusive, de cara, assim, o que é mais fácil é ler densidade mamária, por exemplo. Ele já, de cara, já dá a densidade mamária, já sugere o BIRADS e já aponta as alterações. Então, ele também compara com exames anteriores se tudo estiver no mesmo sistema, tá? Então, são sistemas que já estão funcionando no dia a dia. Outra aplicação muito importante, não só para mastologia, mas como para ginecologia, é a patologia digital. Então, já classifica o grau histológico, o tipo histológico, se tem mitose, a quantidade de Ki67. Então, ele consegue aumentar a consistência dos laudos e reduz bastante a variabilidade entre os patologistas. Tem, para mama, né? Normalmente, quando a gente faz uma core biopsy, a gente pega ali 5 fragmentos. E esses 5 fragmentos, eles são representados, então não é tão difícil para o patologista percorrer os 5 fragmentos. Quando a gente pega, por exemplo, uma biópsia de próstata, normalmente são 18 fragmentos. Então já tem uma inteligência artificial que consegue olhar com uma acurácia, e já é autorizada pelo FDA, ele olha melhor do que o patologista e encontrar doença neoplásica nesses fragmentos. E a partir do momento que ele encontra, o patologista vai confirmar, mas a chance dele deixar passar é muito pequena. Então, isso já está sendo utilizado. A Oncoclínicas, aqui em São Paulo, por exemplo, o laboratório da Oncoclínicas já utiliza como método auxiliar. Uma outra coisa que é interessante é para a gente avaliar assim, prognóstico e conduta. Então, a gente já tem alguns painéis genômicos que vão tentar identificar se esse paciente é de mais risco ou baixo risco para desenvolver recidiva. E agora a inteligência artificial tem ajudado a melhorar isso. Então, já tem alguns estudos mostrando que você vai ter o dado clínico, o dado anatomopatológico e a inteligência artificial vai conseguir nos ajudar melhor para dizer quais são esses pacientes que têm um risco maior de recidiva. Outra coisa, né? Registro e gestão, e aí prontuário eletrônico é uma das coisas, então a gente já tem organização dos dados, até sumarização de histórico. Hoje eu uso um prontuário eletrônico que eu posso gravar a consulta e ele já, durante a minha conversa, ele já vai arrumando o prontuário da maneira adequada, então isso é uma coisa bem simples de ser feita, ainda está em fase de teste, não é uma coisa tão boa, mas pode funcionar. E inclusive, consegue ver se aquele paciente não voltou, alerta de rastreamento pendente, até mesmo padronização de conduta no dia a dia. E aqui eu vou dar um exemplo que o DASA utiliza. Se vocês entrarem, né, como médicos no Nave Pro e se fizerem o cadastro lá, vocês vão ter acesso a todos os seus pacientes que fizeram exames no DASA, né? E aí, todos que você pediu. E se esse paciente, por exemplo, não tem uma mamografia no DASA, ele tem mais de 40 anos e não tem a mamografia, ele já sugere como rotina fazer mamografia. Se ele tiver uma alteração BIRADS 4 ou 5, ele já vai sugerir fazer uma biópsia. Então, é uma inteligência artificial que eles estão testando. Isso começou desde o ano passado. Então, tem ajudado, para quem faz os exames no mesmo lugar, por exemplo. Uma outra aplicação muito importante é na pesquisa clínica, é uma área que eu gosto bastante. E na pesquisa clínica, o exemplo que eu vou dar é um exemplo que foi feito. A gente tem, às vezes, protocolos que eles são muito fechados. Então, eu quero um paciente que tem que ter a idade entre tanto e tanto, ele tem que ter tal coisa, ele não pode ter doença nas duas mamas, por exemplo, ele tem que ter doença metastática ou não ter. E tem um estudo bem bonito publicado que mostrou o seguinte: eles passaram essa inteligência artificial num prontuário aberto, lá do pessoal de Barretos, e existia um estudo lá de próstata, de câncer de próstata, em que tinha esses critérios muito estritos. E esse estudo ficou aberto quase 2 anos. E eles conseguiram incluir uns 10 pacientes, mais ou menos, que tinham esses critérios. Quando a inteligência artificial olhou um prontuário,
ela identificou mais 40 pacientes que seriam elegíveis, e desses 40, revendo, 36 mais ou menos realmente seriam elegíveis. Então vejam o potencial que isso tem na pesquisa clínica de identificar pacientes elegíveis, que muitas vezes é difícil da gente ter certeza, né, se aquele paciente é elegível ou não. A gente tem que revisar um monte de prontuário e acaba se perdendo. E aí acho que é a parte que o Marcelo mais gosta e eu também, né? Aqui a gente tem alguns exemplos, né? É, como utilizar para redação científica, para poder ajudar a escrever, né, os artigos e melhorar os artigos. O ChatGPT é o mais fácil, mais versátil, é bem fácil de utilizar. E a gente tem alguns outros que podem ser utilizados. Eu coloquei, por exemplo, escreva a introdução de um artigo sobre atrasos no tratamento do câncer de mama no SUS, tom científico, três referências. E aí ele fez esse artigo, né, pequeno, mas ele faz, é bem simples. Vamos entrar agora nas limitações e cuidados. E aí, é, aqui aquilo que eu levantei, né? Então ele colocou aqui, né, ó, o câncer de mama, a neoplasia maligna mais comum entre as mulheres no Brasil, né? Ele escreveu um parágrafo, né? Qual que é o problema? Ele criou algumas referências aqui que elas não existem, tá? Então a inteligência artificial, ela não foi desenhada para dizer não. Ela vai dar uma resposta para gente. Então tomem cuidado, né? Quem estiver fazendo o TCC aí, que colocar a inteligência artificial para escrever do zero pode ter problema. Ela pode inventar referências, e ela inventa mesmo, né? O Marcelo pode confirmar isso, a gente já viu isso várias vezes. A gente pode utilizar ainda na criação de imagens, né? Então, ilustrações, e aí a gente tem coisas melhores, né? O ChatGPT não é bom para isso, tá? Então, por exemplo, a gente pode criar uma imagem para explicar a reconstrução mamária para o paciente, ou mesmo fazer uma animação que compara técnicas cirúrgicas para facilitar. E aí, assim, quase todos eles são pagos. Esse DALL-E que é muito bom, né? Ele faz imagens muito bonitas. O Canva, né, também, para slide rápido é legal. Depois eu até vou mostrar uma outra coisa. Agora, o mais importante de tudo, independente da inteligência que você esteja utilizando, é o prompt. O que que é prompt? É o comando da inteligência artificial. Então, quanto mais claro a gente for, melhor o resultado. Exemplo prático. Explicação anatômica. Cria uma imagem de uma mama esquerda com destaque para o quadrante superior externo. Resumo técnico, aqui superior lateral, né? Resuma os tópicos, em tópicos, os cuidados na reconstrução com TRAN pós-radioterapia. Faça uma discussão crítica sobre biópsia por agulha grossa em carcinoma ductal in situ de baixo grau. Então, assim, quanto mais específico a gente for, melhor. Depois a gente vai entrar numa das inteligências artificiais para mostrar algumas coisas. Uma coisa importante que eu sempre uso é colocar assim, ó, pense como um mastologista com muita experiência em câncer de mama. Agora faça um texto, um parágrafo para uma revista científica sobre a importância do estadiamento axilar, em inglês. E uma outra coisa que é uma dica interessante, não tenha pressa e use a terminologia científica e corrija como se fosse um native speaker. Então, com isso, a gente deu um monte de informações e fica muito melhor. Só que a gente gasta tempo para fazer isso. O prompt, ele não é fácil. Muitas vezes é importante que a gente divida as tarefas, porque lembra que ele não vai te dizer não. Então, se você coloca um texto muito grande e pede para ele melhorar o texto inteiro, ele vai acabar esquecendo algumas áreas para te responder o mais rápido possível. A gente usa bastante para responder e-mails, né? E perguntas, você mandou um artigo, por exemplo, para revisão, a gente pode usar para responder os revisores. Eu sempre uso antes de enviar um trabalho para publicação, então a gente tem feito isso de rotina.
A gente brinca que o primeiro revisor é a inteligência artificial, ela já mostra para a gente quais são as falhas do trabalho que a gente pode melhorar. E vou dar alguns exemplos. E aí é um exemplo real de uma paciente minha que estava fazendo um tratamento com quimioterapia associado a um medicamento, que é uma imunoterapia, o pembrolizumab, e ela estava acompanhando com um oncologista e ela internou depois que já tinha acabado a quimio, estava só na imuno, um pouquinho antes da cirurgia. E ela internou com um quadro muito difícil. Ela tinha hipotensão, ela tinha febre, ela tinha diarreia, depois ela melhorava. E ela acabou internando num hospital em que o oncologista dela não tinha acesso. E eu também não fiquei sabendo, né, que ela estava internada. E aí ela ficou umas 2 semanas internada e eles não sabiam o que ela tinha, e ela melhorava e piorava, até que o marido dela colocou todos os sintomas que ela tinha no chat GPT, colocou todo o tratamento que ele estava fazendo, que eles estavam fazendo, né, o que ela recebeu de químio antes, e o chat GPT descobriu que ela estava com uma insuficiência adrenal, que é uma situação bastante grave, né, e bastante raro mesmo em quem utiliza imunoterapia. Mas aí ele chamou o médico e falou: Olha, eu não queria, né, passar por cima, mas eu olhei aqui, joguei no chat, eu vi que vocês estão com dificuldade do diagnóstico e está sugerindo isso. E era isso mesmo, ele escolheu, e inclusive ele sugeriu: Olha, colhe um cortisol, tal. Aí colheu o cortisol, estava baixo, começou a tratar, melhorou pra caramba. Então vejam que, na verdade, quem não utilizar a inteligência artificial nos próximos anos já ficou para trás, né? Então a gente vai precisar utilizar. É lógico que tem que ter alguém para saber exatamente para onde a gente está indo, né? E até filtrar, mas quem não utilizar vai ficar para trás. A gente tem alguns problemas, né? Então nunca substitui julgamento clínico. A gente chama de alucinação, que são essas informações falsas, inventadas pela IA, isso acontece. A gente pode ter viés de dados já treinados. Obviamente, quando você utiliza inteligência artificial, você tem que dizer, né? E se a gente utilizar, por exemplo, para ler mamografia, tem que estar validado pela Anvisa, né? Então, a inteligência artificial é um auxílio e não a decisão final. Então, o que eu costumo dizer é que você não precisa ser um especialista em tecnologia. Você precisa saber perguntar e validar o resultado, né? Então, a inteligência artificial é uma ferramenta e cabe aí ao mastologista o julgamento final. Com isso, eu vou só abrir a minha inteligência artificial aqui, Marcelo, para mostrar uma coisa. Eu vou mostrar aqui, essa aqui é o Adapta, é uma das André, explica para inteligências. eles o que que é a plataforma Adapta. Isso, então, a Adapta é uma plataforma que ela junta várias inteligências artificiais na mesma. Então, se vocês olharem aqui, ó, eu tenho o Chat 5, o Gemini, eu tenho o Claude, eu tenho o DeepSeek, eu tenho o Grok. Então, eu tenho várias inteligências artificiais. Ele vai pedir auxílio dessas inteligências artificiais. Elas estão todas na mesma. E quando a gente coloca aqui no One, ele vai escolher qual é a inteligência artificial que é melhor para aquela pergunta. E aqui, ó, foi exatamente o que eu coloquei para fazer a aula. E o que é mais legal nesse, nesse sistema aqui, nessa inteligência artificial, é isso aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou colocar o prompt que eu fiz e aqui do lado ele vai melhorar o meu prompt. Então, é uma inteligência artificial dentro da inteligência artificial. E aqui, ó, a versão aprimorada do prompt, né? Então ele melhorou um pouquinho mais o meu prompt. E aí, quando eu colocar utilizar, ele vai jogar, ele está escolhendo a inteligência artificial que vai ser feita, e ele demora um pouco mais, né, do que o chat é mais rápido. Mas ó, ele vai dar a aula que a gente comentou agora, né? Então ele vai explicar tudo o que a gente comentou, né? Ó, ele colocou patologia digital, né? Prontuário, tá vendo? Então ele montou exatamente a aula.
A gente ainda não tem, é, assim, na minha opinião, um jeito de melhorar e já sair um slide pronto. Vou até mostrar aqui para vocês que eu coloquei. Opa, como é que eu faço para sumir com isso aqui? Acho que eu consigo jogar para baixo. Pronto. Eu mandei fazer a mesma aula que a gente comentou num programa. Esse programa chama Gama App, que é bem interessante. E ele fez a mesma aula, né? Eu joguei aquela aula lá e pedi, tá vendo? Ó? Ele foi fazendo, mas do jeito dele, ó, né? Então, dá para utilizar, né? Tá vendo? Ele usou as imagens que eu usei, né? Ficou com cara de inteligência artificial, não ficou com a minha cara, tá vendo? Ele fala exatamente o que a gente comentou, mas de uma maneira, tá vendo? Que aqui não ficou tão boa, eu teria que mexer, né? Então, a gente já tem, assim, muitas opções, né, para conseguir fazer que isso vire, né, facilite a nossa vida, né? Então, ó, tá vendo? Ó, já direto ele já coloca perfeitamente, né? Então, essa é uma boa alternativa. A maior parte desses, eu vou interromper aqui, tá, Marcelo? A maior parte desses sistemas, eles têm uma versão paga e uma versão gratuita. Obviamente que a versão paga é sempre melhor, ela tem mais condição e a gente consegue é, ter muito mais respostas adequadas. Mas nada impede que a gente utilize é, a versão gratuita, né? Sempre me perguntam assim, ah, mas qual que é melhor? Você acha que eu assino o Adapta, assino o Chat, assino o DeepSeek? O que que eu faço? Escolhe uma, veja se você se dá bem com ela e melhore ela, porque ela vai melhorando a cada vez mais. Então, escolhe uma e manda bala, que todas elas são muito parecidas, na minha opinião. Ô, André, muito obrigado aí pela palestra, pelas explicações. Acho que deu um panorama bem simplificado do que a inteligência artificial é capaz de fazer no nosso dia a dia. Nós temos utilizado bastante, né, André, em produção científica. Ela ajuda a gente de forma a melhorar a nossa produtividade, ela corrige o nosso inglês, ela dá orientações a respeito de metodologia, faz a R1, a R0 é dela, né? Então, antes do revisor da revista do peer review fazer a revisão, a gente já fez a nossa, já manda com uma revisão melhorada. Ela ajuda a gente a fazer response letters, ela ajuda bastante a gente, né, André? Então, acho que. E não só isso, né? Não só para a parte de redação, mas a parte de criar insights de pesquisa. E tem muita Perfeito. coisa ainda por vir aí. Eu tenho utilizado algumas vezes para fazer slides ou montar o esboço da aula e depois a gente vai pesquisando no PubMed os artigos, vai adaptando, vai montando uma aula para congresso, aula para dar em aulas em grupos menores. Uma outra coisa que eu esqueci, Marcelo, que eu acho que é muito legal, é o seguinte: hoje eu faço todas as minhas planilhas de gastos do consultório e pessoais no chat GPT. Então eu não utilizo mais. Depois ele transforma para mim No numa Excel. planilha de Excel. Mas inclusive, você tem a possibilidade de falar. Então eu digo, olha, tal coisa, tal tanto, em tal data. Ele já põe na minha planilha. Eu tenho várias conversas e, e nessas conversas ele já vai montando a planilha de gastos do consultório. Ela é feita desse jeito. A minha secretária aprendeu e faz assim. Então é muito legal. A Letícia está falando do notebook LM da Google. Eu tenho utilizado, eu gosto de Uhum. utilizar, eu subo os artigos, vários artigos para ele, e peço para ele me ajudar a construir a discussão do artigo. Então ele ajuda, porque você pode É, subir os seus PDFs, ele ajuda bastante, essa outra plataforma. Mas acho que o que é importante é que é uma ferramenta que está incorporada atualmente no nosso dia a dia, ou de forma silenciosa, sem você perceber, ou você usando ativamente. Mas hoje, quem não aprender a mexer com inteligência artificial vai ficar para trás em diversos campos, em diversas atividades, né? Acho que é importante todo mundo aprender. A Roberta costuma me falar, os meninos, o Hugo principalmente, que está
na sétima série, ele não pode usar a inteligência, usar o chat para fazer a tarefa. Ele não pode usar o chat para fazer a tarefa, mas ele pode usar o chat para tirar uma dúvida, né? Na nossa época, André, a gente ia para onde? Para Barça, para Mirador, para enciclopédia, né? Isso não existe mais, né? Não tem uma Barça para você fazer isso em casa. Então você tem o quê? A inteligência artificial, né? Acho que é uma ferramenta que acelera os processos. Acho que uma outra coisa legal de falar, Marcelo, é assim, existe uma contagem regressiva. Hoje, quando a gente quer saber alguma coisa, a gente normalmente digita no Google, né? É bem comum. Eu falo assim, eu quero, sei lá, quero saber quanto que foi o resultado do jogo, tal e tal. Você põe no Google. Daqui a pouco a gente vai procurar isso em inteligências artificiais e provavelmente o chat GPT vai ser a inteligência principal. Hum. Então, não sei se já viram, quando a gente faz essa pergunta no Google, ele já está usando a inteligência artificial para responder. No começo já aparece, né? Então, não vai ter mais essa pesquisa no Google, isso vai ser desnecessário. A gente vai procurar na inteligência artificial que é melhor, né? Então, essa que é a ideia. E não é um problema usar, não é deselegante você utilizar a inteligência artificial, né? Sabendo utilizar. Então você tem que tomar cuidado com as desinformações que ele pode trazer para você. Então você tem que ter o mínimo de conhecimento para poder utilizar uma inteligência artificial, até mesmo para um raciocínio clínico, que ele pode fazer devaneios em relação ao diagnóstico, né? Exato. O Rodrigo comentou aqui que o Adapta é legal. Assim, eu assinei o Adapta já tem bastante tempo e ele tem realmente um tutorial que eu acho que é muito legal, com vídeos pequenos, curtos, e isso é muito legal, explicando cada coisa, né? Então ele é muito interessante. Eu tenho feito alguns cursos e os vídeos são assim 5, 7 minutos, aí já passa para outra aula. Então você consegue ter uma ideia super legal. O Adapta é uma plataforma muito interessante. Eu acho que o chat é melhor do que o Adapta para me ajudar a fazer as coisas que eu preciso hoje. Mas o Adapta eu acho que é uma ótima inteligência artificial. Eu não sei se a doutora Elisa quer comentar alguma coisa. Ela está fazendo um curso de pós-graduação do Einstein de inteligência artificial em saúde. Você está aí, doutora Elisa? É, acho que ela não está. Então, mas o Einstein tem uma pós-graduação de inteligência artificial em saúde. E eu estou fazendo uma pós-graduação que é EAD, de inteligência artificial em saúde também, do grupo da PUC Campinas, junto com a PUC Curitiba. Então, interessante. Doutor, Marcelo, oi. desculpa, eu tinha saído um pouquinho. Eu estou fazendo sim, mas assim, é mais voltado para a parte administrativa. É bem interessante, sim. É Eu mais estou voltado para a parte gostando. administrativa, né? Mais a parte administrativa. Eu acho que o importante da inteligência artificial é o seguinte: a gente utilizá-la para as tarefas repetitivas que a gente não precisa gastar tempo, né? É isso. Então, É. É, a nossa ideia mesmo, a nossa vai continuar, né? Mas aquelas coisas que a gente pode ganhar tempo, isso é muito legal, né? Então acho que temos que utilizar. E assim, a gente acha que a gente está usando muito, né, André? Mas a gente usa, assim, um pouquinho da capacidade dessas inteligências artificiais. O pessoal que faz marketing digital, o pessoal que faz marketing, já usa isso em outro nível, automatizando toda a produção, toda a cadeia produtiva deles, né? Eles deixam tudo Sim, automatizado, né? sem dúvida. Teve uma outra pergunta aqui, Marcelo, que os bancos de dados usados para treinar podem ter fragilidade em relação à privacidade. Hoje, com a LGPD, a gente consegue anonimizar bem esses dados, então esse risco é bem pequeno, tá? Mesmo quando a gente pega um sistema, por exemplo, TASI ou EMV, né, a gente consegue exportar de uma maneira segura em que não há identificação direta do paciente, tá? Então, agora sempre tem risco, né? Se você não seguir a regra,
sempre tem risco, né? Se a gente olhar até em banco, né? Outro dia os caras deram um desfalque gigantesco aí. Então, assim, sempre tem alguém mal intencionado tentando utilizar isso para vender dado, para conseguir alguma coisa, né? E no chat GPT hoje, você tem lá na parte das configurações, você pode utilizar as suas conversas com o chat e deixar ela pública para ele se autoalimentar e aprender com o que você está colocando para ele, ou você pode deixar isso fechado e ele não utilizar automaticamente as informações que você coloca. Você tem essa opção, tá? Então você tem Perfeito. lá nas configurações do chat GPT, não sei se as pessoas já foram lá, vocês podem personalizar o chat do ponto de vista de colocar o seu perfil e ele automatiza já as suas respostas a partir de um perfil que você estabeleceu do que você quer que ele responda. É isso aí. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, doutor Odair? Não, obrigado. Cumprimentar o Marcelo, cumprimentar o André pelas explicações aí. Eu sou bem iniciante no assunto e fiquei muito contente aí. Aonde estamos e para onde vamos. Então, o negócio é entrar no esquema aí, tá certo? É isso É, eu aí, acho que é André. isso mesmo. Tem Obrigado. que testar, tem que brincar com o negócio, que a gente vai aprendendo. Tá certo. É isso. Obrigado. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, pessoal? Acho que não, né? André, mais uma vez queria agradecer a sua disponibilidade para conversar hoje à noite com a gente um pouquinho. É um prazer sempre conversar com você e trabalhar com você, André. Obrigado. Boa noite aí, Beleza, pessoal. Marcelo? Obrigado, viu, gente? Abraço aí a todos.